A gente vai tentando equalizar o tempo e glória a Deus por isso. Então, nessa noite, irmão, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo 2. Nós iremos falar bastante assunto hoje. Prepare aí o seu dedo, prepare as suas anotações. Eu até mandei para o grupo um pequeno esboço da estátua, né, que a gente vai falar sobre hoje, sobre as nações, enfim, temos bastante assunto para conversarmos hoje. Então, vamos lá. Livro do profeta Daniel, no capítulo 2, aqui o meu subtítulo diz: o decreto, o sonho do rei é interpretado por Daniel. Assim diz a palavra do Senhor. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarasse ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que me tem escapado, se não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas, e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vós preparaste palavras mentirosas e perversas para proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo a qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, o encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Então veja só, Nabucodonosor teve um sonho perturbador. E naquela época, e era muito comum, isso, a maioria dos reinos tinha lá os seus magos, os seus interpretadores de sonhos, enfim, tantas coisas que eles tentavam burlar a lei da física, enfim, fazendo vários encantamentos. Só que o rei, ele queria que eles falassem o que ele tinha sonhado. Só que chegou um momento que tem coisas que é limitado ao homem. Tem coisas que é limitada até no mundo espiritual, e nós falamos sobre isso no domingo. Existem os atributos exclusivos de Deus. Os mais conhecidos é o quê? A onipotência. Todo o poder é do Senhor. A onisciência. O que é a onisciência? Ele sabe de todas as coisas, não é? A onipresença, ele está em todos os lugares, no passado, presente e futuro. Esses atributos é só dele. O inimigo, ele tenta imitar, mas não consegue. Eu sempre falo, se existem hoje 7 bilhões de pessoas no mundo, hoje a população mundial gira em torno um pouco mais do que isso, existe no mínimo 7 bilhões de demônios por aí.
Então, ele vai conhecer o teu passado, ele é espírito, irmão. Ele vai conhecer, ele vai falar tudo. Aonde muitas pessoas são levadas ao engano. A astrologia, tarô, entre outras coisas, que pegam essas fraquezas do ser humano, e a questão do oculto sempre seduziu a humanidade, querer saber do seu futuro, querer revelações, né? E aqui ficou muito claro que o rei ele queria uma decisão. E a gente, antes de entrar nisso aqui, eu só quero fazer uma lembrança do livro de Daniel, a gente dar uma pequena introdução. Na semana passada a pastora Luciana, com muita propriedade, falou, mas é só para a gente relembrar algumas coisas, para a gente fixar na nossa mente. Eu queria só destacar algumas coisas aqui. Esse livro do profeta Daniel, além de ser um livro escatológico, todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Então, a gente tem que lembrar que, em 605, Daniel, no primeiro sítio de Jerusalém, Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Azarias e Misael, foram levados cativos. No segundo sítio de Jerusalém, em 597, 10.000 cativos foram levados para a Babilônia, entre eles o profeta Ezequiel. E em 586 foi a destruição de Jerusalém e do templo. Nabucodonosor mandou botar fogo em tudo. O templo foi destruído. Jerusalém ficou assolada. Mas para chegar aqui, existiram fatos que corroboraram. Deus havia usado os seus profetas, avisando, se vocês continuarem nessa rebeldia, vocês também vão ser destruídos. A gente tem que lembrar que em 722 o reino do norte foi destruído. Só restou o reino do sul. E eles achavam por quê? Nós somos da descendência de Davi, Deus prometeu que a gente não ia nunca ser perturbado, mas Deus usou o profeta Isaías. Aí eu vou colocar aqui no capítulo 39, para a gente entender, porque as coisas não é o acaso. Deus, ele advertiu o seu povo, se continuasse nessa rebeldia, eles iriam experimentar algo terrível. Isaías, no capítulo 39, vai falar assim: naquele tempo, enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que ele estava doente e que tinha havido convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhe mostrou a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem na sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi aquele homens que disseram de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, da Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com quem tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos que procederem de ti e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: porque haverá paz e verdade em meus dias. Lá atrás, Deus já havia advertido que eles iriam para o cativeiro. E fica um aprendizado. Nem tudo que está na nossa casa, irmão, para você compartilhar. Aquilo que Deus te dá, entesoura para você. Não que isso tem que entrar no teu coração, mas muito cuidado quem entra na tua casa. Muitas pessoas querem ver como é que é o teu dia a dia, o que é que você tem, para depois começar a especular. O inimigo, ele faz isso. E é um aprendizado. E Judá pagou muito caro por isso. Nós vamos ver também, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 21, a gente precisa entender por que Judá chegou nesse ponto. Jeremias, no capítulo 21, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus:
A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Pazu, filho de Malquias, Sofonias, filho de Maséias, o sacerdote, dizendo: pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor opere convosco, e segundo as suas maravilhas, o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhes disse: assim direis a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei de Babilônia e contra os caldeus, que vos tem cercado fora dos muros, e ajuntá-lo-eis no meio desta cidade. E eu pelejarei contra vós, com mão estendida, com braço forte, e com ira, e com indignação, e com grande furor, e ferirei os habitantes desta cidade, assim os homens como os animais de grande pestilência morrerão. E depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e os que desta cidade restarem de pestilência, e da espada, e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida. Feri-los-á a fio de espada, não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. A este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nessa cidade é de morrer à espada, ou à fome, ou à peste. Mas o que sair e se render aos caldeus, que vos tenham cercado, viverá e terá sua vida por despojo, porque pus o rosto contra esta cidade para mal, e não para bem. Diz o Senhor: na mão do rei de Babilônia se entregará, e ele queimará a fogo. Tudo isso aqui aconteceu. Aqui eles estavam pedindo uma ajuda a Jeremias, mas vai chegar tempo aqui que Jeremias começa a interceder, e Deus fala assim: olha, eu não quero mais ouvir isso. Não adianta interceder por esse povo. Eles vão para o cativeiro, não tem jeito. E no capítulo 25 do próprio livro de Jeremias, no versículo 8, diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas essas nações em redor, e o destruirei totalmente, pô-lo-eis em espanto, em assobio, em perpétuos desertos. E farei perecer entre eles a voz de folguedo, a voz de alegria, a voz do esposo, a voz da esposa, e o som das mós e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Não tinha mais o que recorrer, não tinha mais o que pedir, não adiantava chorar, já era decretado. Juízo, a justiça de Deus iria acontecer, e aconteceu. E voltando ao livro de Daniel, e uma coisa que a gente tem que destacar, que ele chama de Nabucodonosor meu servo. Deus, ele vai usar quem ele quer. O livro de Daniel retrata a soberania de Deus sobre todos os poderes constituídos dos gentílicos. Babilônia, os assírios, os próprios caldeus, o Império Medo-Persa, tudo isso a gente vai ver aqui no livro de Daniel, a forma como Deus se manifesta e executa a sua vontade. Voltando aqui ao livro de Daniel, no capítulo 2, então, houve um decreto de Nabucodonosor para matar todos os sábios. Então, Daniel, conforme está aqui a partir do versículo 17, foi à sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim que diga Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então, foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos, as horas, ele remove os reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais,
Eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhes assim: não mate os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei, e darei ao rei a sua interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos fins dos dias. O teu sonho e as tuas visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo resplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e a esmiuçou. Então, juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos dos homens, animais do campo, aves do céu, eles te entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Até aqui, por enquanto. Algo que a gente precisa ver. Daniel, em momento nenhum, ele ficou soberbo. Ele reconheceu que o Deus dos céus, que deu a ele essa revelação, ele conhece todas as coisas, né? O Deus de meus pais te louva e celebra, porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos. O que está no oculto, o que está escondido, o Senhor, Ele dá. Ele capacita. Mas para uma determinada missão ou serviço, mas para a edificação da sua obra. E outra aqui que ele fala aqui no versículo 30, olha só: e a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesses os pensamentos do teu coração. Aquilo que Deus revela, Ele não vai falar em enigmas, Ele não vai usar parábolas hoje. O véu ele foi rasgado. Jesus ele usava as parábolas, eram coisas cotidianas para que o povo entendesse o que ele queria falar. Então, quando Deus usa Daniel para que retratasse fielmente o que Nabucodonosor sonhou, interpretasse com entendimento. Romanos 12, o que diz? Como é que nós devemos prestar o nosso culto a Deus? O culto racional, com entendimento, com uma linguagem articulada. Os animais não têm isso. O homem é dotado de uma imagem articulada. Raciocínio, pensamento.
com ordem, com decência, para que não ficasse nada em dúvida, que retratasse fielmente o que Deus havia falado sobre ele. Agora nós vamos ver o que cada pedacinho dessa estátua, o que representa. Eu mandei no grupo aí uma estátua, uma figura da estátua, né? E o interessante que a gente vai ver, que aí não tem como, eu vou ter que entrar nos capítulos posteriores, porque o que acontece? No capítulo 3, Nabucodonosor, ele constrói essa mesma estátua que ele teve no sonho. Se vocês forem reparar, essa estátua é aquela mesma estátua que ele mandou erguer para que todos se prostrassem a ela. E o mais interessante é que todas as vezes ele reconhece o poder de Deus, ele vai falar, ele vai reconhecer o poder de Deus, mas ele não se conserta, ao ponto que ele vira, né, um lobisomem, popularmente falando. Ele sofreu de licantropia. O que é a licantropia? O homem ele fica com pelos, perde o raciocínio, fica que nem um bicho, que nem um animal do campo. E isso aconteceu com Nabucodonosor. E a gente vai ver lá na frente também. Então vamos lá, destrinchando aí essa estátua, né? Ela tinha 27 metros de comprimento por 2,70 de largura, essa estátua que ele constrói no capítulo 3. Mas nós vamos ver aqui o que significa essa cabeça da estátua, que era de ouro fino, e o que ela representava. Ela representava justamente Nabucodonosor e o Império Babilônico. Qual era o símbolo do Império Babilônico? Qual era o seu estandarte? Era um leão. E Nabucodonosor foi um terrível conquistador. Ele não tinha pena de ninguém, ele matava, ele levava cativo, ele destruía, e ele exerceu plenamente o domínio. Ele destronou os assírios, subjugou o Egito, todas as nações em redor. Nabucodonosor teve uma grande importância no passado, um grande poder, e ele era muito temido. Aí nós vamos ver esse leão, que é o símbolo do Império Babilônico, e também tinha uma águia, né, com asas, correto? Aí o que acontece aqui? Essas asas, quando é arrancada, representa aquilo que aconteceu lá no capítulo 4. Foi quando ele teve aquele sonho novamente, e ele fica todo soberbo e fala, esta aqui, né, a grande Babilônica que eu construí, e naquele momento saiu-lhe entendimento. E Daniel já tinha falado com ele que iria acontecer isso, mas ele não aprendeu, porque ele achava que ele era o cara, não precisava de ninguém. E veio acontecer isso. Aí nós vamos ver aqui, eu estou no versículo 32 do capítulo 2 de Daniel. Aquela cabeça daquela estátua era de ouro fino. O seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de bronze. Aqui está retratando o Império Medo-Persa. Quem é o Império Medo-Persa? É a Pérsia, que hoje é o Irã, e a Média, né, que era um reino que foi anexado à Pérsia. O que acontece? Eles destronam o reino babilônico. Lá na frente a gente vai ver um Beltesazar, que era neto de Nabucodonosor, e teve aquela mão que escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Pérez, né? O teu reino foi passado de ti, foste pesado. E é nessa época que ele estava usando os utensílios do templo de Jerusalém, na festança que ele estava dando lá, né? E Daniel também fala a respeito do que iria acontecer ali. E logo a seguir, o Império Medo-Persa acaba com o domínio babilônico. Aí vamos ver, ele é representado por um urso. Isso está lá, depois a gente vai ver lá no capítulo 7 de Daniel. Essas 3 costelas na sua boca, do Império Medo-Persa, representam 3 nações: Babilônia, Lídia e Egito. Isso tudo está falando aqui. Peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre. Aqui já está falando do Império Grego. Alexandre Grande, ou Alexandre Magno, foi um grande conquistador da antiguidade, né? Pega lá da Europa até a Índia, ele conquistou toda aquela região. E ele morreu muito jovem. E o seu reino, o império, foi dividido entre seus 4 principais generais, que foram Lisímaco, que ficou com a Trácia e a Bitínia, Cassandro, a Grécia e Macedônia,
Seleuco ficou com a Babilônia e a Síria, e Ptolomeu a Palestina, Egito e a Arábia. Então o Império Grego ele foi dividido, e está falando aqui sobre essas partes de prata e o seu ventre e as suas coxas de cobre. Quando fala aqui as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro, aqui já está falando do Império Romano, que subjugou todas essas nações, lá no período de 27 a.C., até chegar ao ano de 1053, quando caiu o Império do Oriente, Império Romano do Oriente, e 476, quando acabou o Império Romano do Ocidente, quando os turcos otomanos detonaram Roma e acabou com ela. Foi aproximadamente mais de 1.500 anos, aproximadamente, de domínio do Império Romano. E depois do Império Romano, que aí já vai falando sobre a parte de grande tribulação, a gente vai ver lá no capítulo 7, já vou pedir para os irmãos abrirem, aqui em Daniel no capítulo 7, e aqui vai falando aqui justamente de todas essas nações aqui. Ó, primeiro, 7:3. Os 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Babilônia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, Império Medo-Persa, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas, entre os seus dentes, que são as nações que eu já havia falado com vocês aqui, Babilônia, Lídia e Egito. E nessa boca, essas 3 costelas entre os seus dentes, foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e eis que outro semelhante a um leopardo. Tinha 4 asas de ave nas suas costas, tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Aqui já está falando do Império Grego. Depois da morte de Alexandre o Grande, foi dividido o Império Grego entre os seus 4 principais generais. Depois disso, eu continuava olhando nas visões de noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, ao qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés os que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Aqui já fala do Império Romano. Depois da queda do Império Romano, você viu que a Europa, a geografia geopolítica do mundo mudou. E isso entra também a questão do poder da Igreja Católica. Ela surge com grande força nesse período, né? Então, o que acontece? Essas nações aqui que está falando sobre, aqui no versículo 8, estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante das quais 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Aqui já está falando de quê? Já está falando do período do anticristo, que ele vai se manifestar, ele vai declarar guerra a Israel. Já aqui já está falando do falso profeta desse período, e aqui já está falando de milênio. Aqui já está falando de julgamento de nações. Aqui, ó, um rio de fogo manava e saía diante dele, e milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Juízo final. E a gente falou sobre isso aqui no estudo de Apocalipse, né? Que é o 6º evento, a abertura dos livros, o juízo final. Estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinham da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. Satanás, o falso profeta, o anticristo serão lançados no lago de fogo, aonde a chama não se apaga, e o tormento ele é eterno, onde há choro e ranger de dentes. O inferno é real. Se a gente for pegar teologicamente falando, Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre salvação. O inferno é real.
O inimigo que fica aquela coisa, não tem nada a ver. Eu estava vendo ontem, pastor, daquilo que o senhor falou sobre as novas teorias que estão falando. O cara é muito bem eloquente no Instagram. Vou apresentar aqui minha enciclopédia, meu livro do Gênesis, e fala da genealogia, e fala sobre Israel. Aí ele fala que Jesus não morreu na sexta-feira. Não pode ter morrido. Não cumpriu-se os 3 dias. Provavelmente Jesus morreu numa quarta-feira. Eu falei, pô, acabou, já não vou ver mais esse negócio. Se está escrito que ele ressuscitou no primeiro dia da semana, que é o domingo. O que a gente tem que entender é que o calendário romano era um, né? O calendário judaico era outro, era o solar, o lunar, as horas eram contadas diferente. Primeira vigília da noite, ia de onde? De meia-noite às 3. Segunda vigília da noite. Jesus morreu 3 horas da tarde. Pega 3, sábado. Já começava ali na sexta-feira. O primeiro dia já contava ali. Sábado, o segundo dia. O terceiro dia, ele até atrasou um pouco. Ficou atrasado um pouquinho, porque nas primeiras horas da manhã, calcula-se que volta de 6 da manhã, que elas foram lá do sepulcro, ele já tinha ressuscitado. Ele cumpriu, pô. E os caras estavam querendo o quê? Descobrir a pólvora, ou o que eu falei, a teologia do palito de fósforo. Qual é a teologia do palito de fósforo? Não vai ter que, para ver que ele está funcionando, né, irmão Miguel? Não tem que riscar? Tem outra maneira de saber que o fósforo funciona de outra maneira? Não. Então, essa teologia do palito de fósforo começa a questionar, começa a falar coisas que não tem nada a ver com o texto bíblico. Querem descobrir a roda de novo. Isso é muito perigoso. Então, a gente precisa meditar na palavra e começar a atentar sobre isso. Até aqui, irmãos, sobre essa questão das nações que se levantaram e as outras nações. Estamos conseguindo entender? Para a gente continuar destrinchando lá o capítulo 2 de Daniel, porque o que acontece? Ele já fala a revelação do sonho, já fala com Nabucodonosor. Aí aqui no versículo, Daniel capítulo 2, no versículo 40, voltamos lá no nosso texto. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiúça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos artérios, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois o que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os artérios eram em parte de ferro e em parte de barro, assim uma parte o reino será forte e por outra parte será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. O que está falando isso? Após o Império Romano, se a gente for ver na história, quantas nações surgiram? Quantas nações tentaram dominar o poder? Quantos conquistadores apareceram através da história? Pegava remotamente aquele baixinho barrigudo que coçava a barriga, chamado Napoleão Bonaparte. Apareceu outro, chamado Dom João VI. Gostava de comer galinha assada, não era chegado num banho, ele escondia até as coxinhas de galinha dentro da roupa real dele. Foi o único cara que conseguiu enganar Napoleão Bonaparte. Porque se Dom João fica em Portugal, na época da invasão francesa, Portugal tinha vencido a França. Os soldados franceses já estavam combalidos, estavam cansados, estavam com fome, estavam desnutridos. Mas Dom João preferiu vir para o Brasil, corrido para cá. E Napoleão, nas suas memórias, fala, o único rei que me enganou em toda a minha existência foi Dom João VI, pela sua astúcia. Mas, enfim, depois de Napoleão, outros conquistadores apareceram através da história. Isso está dentro do domínio de Deus. Isso está dentro dessa cronologia que a gente sempre fala. Existe uma cronologia. E tudo isso que Daniel retratou está acontecendo. Aí nós vamos chegar à Revolução Industrial, as nações que começaram a surgir, né? A própria França, né?
Roma deixou o seu legado, democracia, a própria Grécia também, a França, a Inglaterra. Começaram a surgir essas nações. E a gente vê o que está acontecendo hoje, né? A Rússia, depois da quebra da cortina de ferro, a própria China. Olha aí, está começando o mapa geopolítico se desenhar. Essas nações que Daniel falou, que vai se desmembrar, são justamente esse mapa geopolítico que está acontecendo hoje. Essas guerras, as nações que estão agora, a Venezuela já querendo fazer guerra com a Guiana, né? A Rússia lá na Ucrânia, a China já está de olho lá lá na outra região, esqueci o nome daquela nação lá que ele está de olho já há muito tempo. Os chineses estão querendo pegar de volta lá aquele território. Taiwan está querendo novamente pegar de volta. Então, isso está tudo aqui acontecendo. Até chegar a guerra de Gog e Magog, já está escrito aqui. E fala aqui, ó, nos dias desse reis, o Deus se levantará um reino que não será jamais destruído. Aqui no 43, quanto que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Várias nações vão surgir. No 45, de maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel e ordenou que lhes fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs como governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. Quando Nabucodonosor reconhece, aqui no versículo 47, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. A gente vai ver aqui no capítulo 3, no versículo 28, quando, né, eu só agora está falando se é o primeiro homem da fornalha, se é o terceiro, se é o quarto ou o quinto, mas não vou entrar nesse mérito. Quando ele chama Ananias, Azarias e Misael para fora da fornalha, no versículo 28, Nabucodonosor fala: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Lembra lá, no 2, quando Daniel interpretou o sonho, ele louvou a Deus, reconheceu a soberania. Quando fez a estátua, lançou os rapazes lá na fornalha, aqui ele reconhece. E no capítulo 4, ele também faz a mesma coisa, ele não tem conserto, ele não se conserta. Aí a gente vê o domínio de Deus sobre Babilônia e sobre ele, que era um grande conquistador. No capítulo 4 ele vai falar que, isso aqui eu construí pelas minhas próprias mãos. Aí Deus, que você construiu? Então vamos ver aqui o que vai acontecer com você. Né? No versículo 25, no 24, esta interpretação ao rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e de tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o teu reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti.
depois que tiveres conhecido que o céu reina. Aí Daniel ainda fala, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados, pela justiça, pelas tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, passando o ano. Ele fala sobre isso aqui. Aí o que acontece? Esta palavra estava na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, no versículo 31. A ti te diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem possa estovar a sua mão e lhe diga, que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Quando ele reconheceu, quando ele olhou para o céu, imagina, ele como um animal, ele olhava para o chão, ele estava com a visão da galinha. Quando ele começou a olhar para o céu e reconheceu, não, realmente, o Senhor é soberano, o Senhor é o Deus do céu, que faz todas as coisas, o seu entendimento voltou na mesma hora. E aqui ele exalta o nome do Senhor, no fim da vida, mas reconheceu. Deus, ele está no comando, né? Está aqui o controle. Ele está acima das nações. Jesus foi crucificado. Aí tinha lá escrito Pilato mandou escrever um negocinho lá uma tábua, né? Este é Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Foi uma afirmação. Ele não queria saber o que era a verdade, ele não perguntou a Jesus o que é a verdade. Eu não tenho poder para te livrar, para te soltar. E Jesus falou, se esse poder não vem lá de cima, você não tem poder nenhum sobre mim. Porque ela estava escrita em hebraico, em grego e em latim. Por quê? Hein? Não. Porque está no hebraico. Jesus, ele está acima de toda religião. Porque ele está em grego, ele está acima de qualquer nação. E porque está em latim, ele está acima de qualquer poder dominante, qualquer poder cultural, está acima da história. Ele é a história, ele é o Criador, ele existe de eternidade a eternidade, ele é o Senhor da história. Como é que se divide a história hoje? Antes dele, a ser, depois, né, descer. Aí, para não ficar mal, eles querem botar antes da era comum, né? Ou era contemporânea que nós estamos vivendo, mas não adianta. O único homem que dividiu a história antes e depois dele, e é falado até hoje, ele é o Senhor da história. Então, meus irmãos, concluído o capítulo 2, alguma pergunta? Pastor, quer falar alguma coisa? Acrescentar alguma coisa? Alguma pergunta, dúvida, desespero? E semana que vem
estaremos dando continuidade no capítulo 3. Não deixe de vir. Você que está aí na live, continue, faça suas anotações, entre em contato conosco. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima.